Olá! Ainda não dá para dizer que a pandemia ficou para trás, infelizmente. Há muitos países em que os casos seguem em alta. Mas a Organização Mundial da Saúde já está de olho numa consequência de longo prazo que precisa ser discutida porque deve continuar com a gente mesmo depois que esse pesadelo foi embora. É a questão da saúde mental. Os confinamentos e o impacto financeiro da Covid-19 afetaram todas as pessoas de alguma forma, segundo a OMS. Seja pela ansiedade, o medo de ficar doente, o desemprego, crianças e adolescentes que ficaram sem aulas também foram atingidos. Eu pedi para vocês mandarem perguntas sobre o assunto e a gente vai responder muitas delas no American News. Como as crianças e adolescentes foram afetados? Como convencer alguém que não quer se tratar a fazer terapia? Tem alguma dica para evitar o burnout que valha para todo mundo? Como cuidar da saúde mental com tanta notícia ruim? Meu entrevistado é o médico psiquiatra Paulo Matos. Ele foi professor de psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente é professor do programa de doutorado em ciências médicas no Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Dr. Paulo Matos, muito obrigada pela sua presença aqui no American News. E eu queria começar falando de um livro chamado The Psychology of Pandemics, do Dr. Stephen Taylor, que saiu antes de a pandemia começar. Então não tratava dessa pandemia especificamente, mas tratava de medos comuns a toda a pandemia. Medo de ficar doente, o excesso do consumo de notícias, a necessidade de ser reconfortado constantemente, a ansiedade. Mas também tem algumas coisas que a gente observou em estudos posteriores, inclusive dele mesmo, do próprio autor, sobre coisas que são típicas dessa pandemia, como o isolamento, o distanciamento, as crises financeiras. É possível traçar um perfil sociodemográfico de quem são as pessoas mais afetadas nessa pandemia e quais desses sintomas e dessas consequências são particulares e os que a gente está vendo aí com maior preponderância? Então, Mila, obrigado por estar aqui. É muito bacana estar participando desse programa. E, de fato, assim, essa pandemia do Covid-19 representou uma coisa incrível, né, do ponto de vista de saúde mental. Nós tivemos outras pandemias anteriores, né, algumas até um pouco mais recentes, mas não com a proporção que nós tivemos agora, o número de mortos com a Covid-19. As pessoas não ficavam sendo atualizadas o tempo todo, continuamente, sobre o andamento das mortes, das infecções e do que estava acontecendo. Então, eu acho que tem um aspecto que é atual, que é o acesso à internet o tempo todo do que está acontecendo. E uma outra coisa importante também é que, paralelamente a isso, aconteceu um outro fenômeno, que é o fenômeno da desinformação, das fake news, e ficou mais evidente ainda a importância do jornalismo, de você saber procurar em fontes confiáveis, fidedignas, informações sobre aquilo que está acontecendo e o que é que você pode fazer para a sua saúde. É interessante o senhor falar disso, porque uma das perguntas que a gente recebeu, eu pedi para os nossos telespectadores mandarem muitas perguntas para o senhor, e o Marcos pergunta justamente isso: como manter equilibrada a saúde mental em meio a tantas notícias ruins? A gente também sabe que nessa pandemia, um dos fatores decisivos vem sendo a perda do sono, que está afetando muita gente, essa tensão, essa ansiedade constante. O ideal é ler menos notícias, doutor? Ou é se informar melhor, é escolher os horários do consumo dessas notícias? Como fazer? Eu acho que não tem uma receita de bolo, Mila. Cada um vai ter que saber o grau de estresse que está passando, o grau de ansiedade. A coisa principal é você saber aonde você vai ler notícias e informações sobre o que está acontecendo. Principalmente quando tem informações falando de medicamentos que são ineficazes para tratar uma doença que você pode contrair a qualquer minuto, né? O que você deve fazer, o que você não deve fazer. Então, acho que, infelizmente, foi preciso uma pandemia como o Covid-19 para a gente dar valor ao jornalismo bem feito e os canais de comunicação que são tradicionais e que são confiáveis, né? Mas, por exemplo, estou ali na cama, pronta para dormir, vale dar uma olhadinha ali nas estatísticas, contando que, de repente, elas melhoraram ou não? Claro que não. Inclusive porque na hora de dormir não é hora de você pegar nem o seu celular, nem o seu tablet e ficar vendo coisa nenhuma, nem mídia social, nem informações
Uma das coisas que afeta muito o sono, e isso é independente da pandemia, é o uso de tecnologia logo antes de dormir. Isso é uma coisa que se associa com dificuldades de sono, ainda mais na situação que a gente está vivendo, em que a pessoa tem acesso a um monte de notícias ruins. E, doutor Paulo, a gente viu aí em vários momentos da pandemia, a gente hoje já pode dizer aí, estamos há quase 2 anos enfrentando esse pesadelo, e a gente viu vários momentos. Um momento no início em que parecia que as pessoas que seriam mais afetadas em termos de saúde mental, inclusive, seriam os mais idosos. Hoje a gente viu que os idosos talvez tenham sido aí um dos grupos menos afetados psicologicamente, curiosamente. A gente deixou de lado crianças e adolescentes lá no começo, pensando, eles não são afetados pelo vírus, não vamos nem nos preocupar com isso, e a gente viu logo depois o impacto tremendo na saúde mental de crianças e adolescentes, principalmente por causa da falta da escola, do isolamento social. Eu tenho uma pergunta de uma telespectadora, que é a Carol, que pergunta como ajudar as crianças que estão mais reclusas e com mais medo. E eu queria incluir nessa pergunta também a pergunta da Marcela, que pergunta como retomar a convivência agora. E eu vi uma pesquisa recente que mostra justamente que nessas fases da pandemia, mulheres acima de 40 anos estão entre os grupos mais afetados agora, nesse momento, que lidaram bem lá no começo e agora já não aguentam mais. Tem uma dica que vale para todo mundo? Como é que a gente lida com esses diferentes grupos aí? Crianças e adolescentes e agora mulheres que parecem estar sendo mais afetadas. E se o senhor puder falar também um pouquinho sobre diferentes classes sociais, a dinâmica demográfica mesmo desse vírus e da saúde mental. Então, vou começar falando pelos idosos aí que você mencionou. E, de fato, embora os idosos tenham representado um grupo de risco, né, com maior chance de mortalidade, exatamente por terem mais experiência de vida e terem passado por mais coisas, eles aparentemente conseguiram lidar bem, né, com o medo que todos nós tínhamos em relação ao coronavírus, né? O que eles mais se ressentiram, e idoso se ressente muito, é de não ter contato com os filhos, com os netos, não poder abraçar, não poder receber visitas, né? Não ver os amigos, né? As crianças, uma coisa muito importante, não dá para hoje em dia você mentir para uma criança e dizer não, isso não vai acontecer, não se preocupe que papai e mamãe nunca vão pegar coronavírus, porque ela sabe que os pais do amiguinho pegaram coronavírus, ela sabe o que aconteceu, ela já usa celular, ela tem acesso a informações, então mentir para uma criança, primeiro que já é uma coisa que não é aconselhável. E mentir hoje em dia é uma tarefa impossível, né? Então, o que você tem que dizer para uma criança é, olha, se nós tomarmos todas as precauções que são recomendadas, a chance da gente ficar doente é muito pequena. E uma coisa importante é você fazer aquelas medidas como lavar as mãos, usar álcool, na frente da criança e pedir para ela participar também. Olha, papai chegou da rua, você também chegou, vamos lavar as mãos, que é para a forma da gente se proteger. Quando você insere a criança num processo de proteção, ela se sente melhor, porque senão ela fica numa posição de que assim, não tem nada que eu possa fazer para me proteger e proteger os meus pais, a minha família. Ela fica indefesa, achando que ela é totalmente vulnerável. Então, quando você coloca a criança junto nos procedimentos, ela se sente assim participando e se protegendo. Isso é uma coisa importante. Uhum. E agora, as mulheres com mais de 40 anos, né? Como sempre, né, Mila? As mulheres têm dupla e tripla jornada, né? Tem que cuidar da criança, da casa, do trabalho, do marido, e na pandemia, então, tudo ficou muitas vezes maior, né? Porque a mulher tornou-se uma personagem central aí nessa pandemia, né? E aí é natural que depois de tanto tempo elas demonstrem muito mais burnout, né? Depressão e ansiedade do que as demais pessoas, né? E tem alguma recomendação para esses casos todos, doutor? O senhor falou aí em relação às crianças. Tem alguma coisa que seja universal? Por exemplo, muita gente tem falado em prática de meditação, em tentar ficar no momento presente. O senhor mencionou aí não usar celular na hora de dormir, tentar preservar o sono. Tem alguma dica que valha para todas essas pessoas? A dúvida sempre é, puxa, mas será que isso daqui funciona? Ou será que, sei lá, se eu falar online com alguém pela internet, ou se eu ouvir, né, um roteiro de meditação, será que isso funciona? Então, nós fizemos um levantamento
é muito grande tudo que já foi publicado. E o que a gente observou é que existem várias técnicas que podem ser utilizadas, né, e que têm benefício e têm comprovação científica. Eu trabalho num grupo que está disponibilizando isso gratuitamente pela internet, através do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. É um site em que a gente disponibiliza, a gente pegou todas as técnicas que se demonstraram confiáveis, né, cientificamente comprovadas, e a gente gravou vídeos para disponibilizar para as pessoas. O senhor pode dar alguns exemplos dessas técnicas, doutor? Então, nós temos técnicas, por exemplo, de relaxamento, de controle muscular e da respiração. Nós temos técnicas para controlar pensamentos negativos, que a gente tem pensamento negativo o tempo todo, né, Mila? E tem vários tipos. Então, eu gravei um videozinho mostrando quais são os vieses, né? Aqueles pensamentos que a gente tem que não são pensamentos muito legais, né? Mas que todo mundo tem. Por exemplo, pensamento do tudo ou nada. Ah, já que eu comi esse biscoitinho, vou comer o pacote inteiro. Não. Né? Já que eu estraguei minha dieta e comi um biscoito, vou comer tudo. Não. Esse me é familiar, doutor. Pois é, né? Então, um biscoito tem, sei lá, tem 20, 30 calorias. O pacote todo tem 1 milhão de calorias. Claro que um biscoito não é igual ao pacote inteiro. E isso vale para tudo, né? Não, já que eu não usei máscara aqui, então não vou mais usar uma... Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é uma generalização. Então, a gente tem que ter cuidado com esses pensamentos, né? Que eles nos trazem muito sofrimento, e se a gente parar um pouco e raciocinar, eles não têm sentido. Eu quero saber depois, doutor, como é que a gente vai identificar quem é uma pessoa que realmente precisa procurar terapia, como convencer quem não quer fazer terapia e claramente precisa fazer, mas a gente vai falar de tudo isso e tirar muitas outras dúvidas dos nossos telespectadores depois do intervalo. Não sai daí. O América News está de volta falando de saúde mental, a crise prolongada que vem depois da pandemia, segundo a Organização Mundial da Saúde. Eu continuo a minha conversa com o Dr. Paulo Matos. Dr. Paulo, se tem um lado bom nisso tudo, é que a gente está falando sobre saúde mental, né? Um assunto de que a gente falava muito menos antes da pandemia. Eu mesma fiz um programa recentemente, logo depois das Olimpíadas, quando muitos atletas trouxeram essa questão à frente. E eu tenho duas perguntas de telespectadores. A Carmen pergunta, como fazer para que empresas levem a questão da saúde mental a sério? E a Sônia, tem tratamento de saúde mental coberto pelo governo? Então, empresas, governo, como é que a gente mobiliza a sociedade em geral para levar a questão da saúde mental mais a sério? As empresas, elas já estão percebendo a importância de você tratar a saúde mental, porque um funcionário, um empregado com burnout, ele falta muito mais, a produtividade dele é muito ruim, né? Por exemplo, se é um funcionário que trabalha com público, né, e atende pessoas, ele vai atender essas pessoas muito mal, ele vai render mal, ele vai chegar mais atrasado, ele vai tirar mais licenças. Então, assim, ter um funcionário, um empregado com níveis altos de ansiedade, de depressão, de burnout, é muito ruim para uma empresa. Então, as empresas estão começando, né, a perceber que, olha, nós temos que investir em saúde mental, porque até para o retorno financeiro, né, e para a qualidade da prestação de serviços, é muito ruim ter gente com saúde mental deficiente aqui dentro. Nós temos aqui no Brasil, em todos os CAPs, né, e nos programas de atendimento, né, da família, nós temos sempre psiquiatras, né, e psicólogos que podem prestar esse atendimento. É claro que se nós formos ver os dados disponibilizados, não tem profissional suficiente para atender a população do jeito que a gente gostaria. E, Mila, tem um aspecto muito interessante, que é o seguinte: existem estudos científicos mostrando, por exemplo, que depressão piora o prognóstico de outras doenças. Vou dar um exemplo: o câncer de mama, que é uma doença importante, né? Muito importante. As mulheres que têm depressão e câncer de mama, elas têm um prognóstico pior do que as pessoas que não têm o mesmo tipo de câncer sem depressão. Uau. Isso ocorre também com pessoas com doenças cardíacas.
pessoas que infartaram e têm depressão, e pessoas que tiveram o mesmo tipo de infarto, a mesma gravidade de infarto, porém não têm depressão. A mortalidade de quem tem depressão é maior. Isso já foi demonstrado para várias doenças, por exemplo, o acidente vascular cerebral, que é o derrame, o câncer, como eu falei, HIV/AIDS e várias outras doenças. Então, a depressão ela é importante não só pelo sofrimento que ela causa e pela perda de produtividade do indivíduo, mas também porque a depressão afeta o prognóstico de outras doenças, doenças clínicas. Afeta o sistema inteiro. E, doutor, como é que a gente sabe se aquele é um caso clínico ou não? Se o nosso caso é um caso de depressão ou não? Eu estou perguntando isso especificamente com um exemplo em mente. Eu recebi a seguinte mensagem: só tenho vontade de ficar em casa, lendo, vendo TV e de preferência sozinha. É normal? Como é que a gente diferencia o que é normal, que é a vontade de estar sozinho, com o caso clínico? É a grande dificuldade da minha especialidade, eu sou psiquiatra, a grande dificuldade da minha especialidade é nós não termos exames complementares, né? Exames de laboratório, exames de sangue, que permitam fazer diagnóstico de tudo, de depressão, pânico, ansiedade, esquizofrenia, enfim, todas essas doenças. Então, o diagnóstico ele é clínico e ele se baseia principalmente em duas coisas. Primeiro, é a intensidade dos sintomas. Porque essas doenças, esses transtornos, eles não são assim na base do tudo ou nada. Ou você é completamente feliz, ou você tem depressão. Não existe isso. Ou você é um sujeito super concentrado, ou você tem TDAH, déficit de atenção. Não é isso. Todo mundo tem graus variáveis. Todo mundo fica triste de vez em quando, fica na fossa, dor de cotovelo, não é isso? Faz parte da vivência humana. Então, o diagnóstico é quando existe um exagero, existem muitos sintomas e, em seguida, esses sintomas estão atrapalhando a vida do indivíduo. Pode ser a vida profissional, pode ser a vida familiar, pode ser a vida conjugal, mas, enfim, eu tenho muitos sintomas e eles estão causando problemas. Agora, doutor, eu como mulher de 40 anos, como a gente falou aí daquele grupo, a gente tende a aguentar muito tempo desse tipo de sintoma. A gente vai deixando, a gente vai, não é nada não, eu aguento, eu tenho mais é que trabalhar aqui, eu tenho que cuidar da criança aqui. Tem alguma pista? O senhor falou, quando está atrapalhando, é melhor procurar ajuda antes do que esperar até achar que realmente está insuportável e daqui a pouco vem um burnout ou vem uma depressão mais séria? Qual é a recomendação do senhor em relação a buscar ajuda? Olha, Mila, isso que você falou é muito interessante, porque, assim, na minha experiência, eu tenho mais de 30 anos de formado, na minha experiência, as mulheres são muito mais atentas a diagnóstico, né? Elas são muito mais ligadas na questão do diagnóstico, do tratamento, que os homens, né? Eu, às vezes, recebo Por causa do homens que dizem machismo assim, também, né? Que falam isso é frescura, né? não, mas eu acho que as mulheres são melhores mesmo. Não, mas eu acho que o homem também tem esse outro problema, né? Que fala, eu não posso estar sentindo isso, então nega às vezes também. Mas tem coisas incríveis. Eu recebo um paciente que diz assim, puxa, Paulo, estou com suspeita de câncer na próstata. Eu falei, que coisa e tal. Mas o seu último exame quando foi? Ih, Paulo, tem mais de não sei quantos anos que eu não faço o exame. Mila, eu nunca vi uma mulher dizer que tem não sei quantos anos que ela não faz preventivo. Isso não existe. Só homem que faz um negócio desse é uma coisa inacreditável. Então, as mulheres são muito mais antenadas e, além disso, elas são mais resilientes. Resiliência é um termo que a gente usa muito em psiquiatria, em psicologia. São características que permitem que a pessoa assim está, cortando um dobrado, fazendo, mas está lá, mantendo. As mulheres, em geral, são mais resilientes que os homens, né? Então, são essas duas características que diferem muito, né? Acho que é uma coisa, eu não sei se isso é biológico ou é sociocultural. Minha tendência, como você falou, é achar que é uma coisa mais sociocultural, uma mistura aí nociva, né, tóxica de machismo com um monte de outras coisas. Mas, enfim, as mulheres são realmente diferentes. E o senhor recomenda buscar ajuda mais cedo? A Juliana pergunta, como convencer uma pessoa que sofre com depressão a fazer terapia? E a Solange, um adolescente que não aceita ajuda profissional, como ajudar? Então, assim, como é que a gente percebe que é a hora de procurar ajuda para a gente mesmo e como é que a gente faz para ajudar quem está à nossa volta e a gente vê que está precisando de ajuda? Então, Juliana, a sua pergunta é uma pergunta de $1 milhão, né? Assim, como convencer alguém que não quer ser ajudado, que precisa ser ajudado? Eu acho que a primeira fase, eu vejo muito isso aqui no consultório,
a primeira coisa que a gente tem que ver é da onde que veio aquele preconceito, porque muito frequentemente vem da própria casa, né? Ou é a mãe, ou é o pai que tem preconceito, ou então, por exemplo, é uma figura importante na vida do adolescente, como às vezes um avô ou uma avó que às vezes tem mais relevância para o menino do que o próprio pai e a mãe, e você vai ver são pessoas muito preconceituosas em relação à saúde mental, que tomar remédio é um sinônimo de fraqueza, que o remédio é uma muleta, né? É muito comum essa expressão. E a expressão que eu mais gosto de conversar com os pacientes é dizer, não, mas eu não quero ficar, no caso de remédio, né? Eu não quero ficar prisioneiro do remédio. Eu falei, mas olha só, você é prisioneiro de um sintoma que você próprio não consegue resolver. Se você conseguisse, você não estaria aqui conversando comigo agora. Na verdade, o remédio vai libertar você de um sintoma do qual você é prisioneiro. Você não fica prisioneiro do remédio. Você é prisioneiro de uma doença que você não consegue controlar. O remédio, na verdade, torna você mais livre. E eu acho que o mais importante é a gente ter exemplos, né, de pessoas bacanas, porque isso serve muito como modelo para um adolescente e uma adolescente. E quando o senhor diz exemplo, vale a pena até a pessoa, o pai ou a mãe, estarem se expondo, dizendo, eu também fico triste, eu também sinto esse tipo de coisa, já aconteceu assim comigo, terapia ajuda, vale a pena se pôr no lugar, essa relação de empatia ajuda, doutor? Vale sim, com certeza. E além disso, é sempre importante, eu sempre uso o exemplo do diabetes, que é o mais fácil de entender. Todo mundo tem açúcar, uns têm mais, outros têm menos, varia, né? Só que algumas pessoas têm um açúcar muito alto, isso é o problema, a gente chama de diabetes, e aí tem que tratar. Então, é o que você falou, Mila, olha, eu também fico triste, também de vez em quando, fico mais assim, daquele jeito e tal, mas quando você fica muito, ou é muito intenso, ou é muito demorado, tem alguma coisa errada, que nem o açúcar. O açúcar está muito alto e também não está baixando, tem alguma coisa errada e a gente tem que procurar tratamento, porque o diabetes é uma doença bastante perigosa. Tá certo. Dr. Paulo Matos, muito obrigada pela sua participação aqui no American News. E o American News de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais um assunto essencial para a nossa comunidade. Eu espero vocês. Até lá!